Olá, amados irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia do nosso quadro Meu Amigo do Céu. Hoje nós vamos falar sobre São Paulo Miki e seus companheiros mártires. São Paulo, ele nasceu em 1564 na província de Harima, no Japão. Ele veio de uma família muito rica que pertencia a samurais e a família dele também sempre foi muito cristã, porque eles foram muito evangelizados por São Francisco Xavier, que foi quem levou o cristianismo para o Japão alguns anos antes do nascimento de São Paulo Miki. São Paulo Miki foi educado num colégio jesuíta e conforme ele convivia ali naquele meio, ele começou a sentir uma atração muito forte em se tornar um sacerdote jesuíta. Então ele foi crescendo em graça, em sabedoria e ele foi se tornando assim um pregador. Ele foi catequista e ele pregava muito bem nas regiões do Japão. Ele era muito inteligente, ele já tinha recebido de Deus vários dons. Mesmo com esse desejo muito grande de se tornar um sacerdote, São Paulo Miki ele não podia ser ordenado ainda porque ali naquela região não havia nenhum bispo. Então ele continuou pregando, continuou com as práticas pessoais que ele tinha até que ele pôde ser ordenado e assim ele se tornou o primeiro sacerdote jesuíta do Japão. Depois que ele se tornou sacerdote, houve uma perseguição muito grande contra os cristãos no Japão. Por motivos políticos, o imperador de lá, que antes simpatizava com o cristianismo, passou a perseguir os cristãos. E assim os católicos foram expulsos do país, mas muitos resistiram e ficaram, como São Paulo Miki e os seus companheiros, que eram catequistas também. Com toda essa perseguição, os primeiros a serem presos, a serem mais perseguidos, foi São Paulo Miki e os seus companheiros. Eles eram em 3 jesuítas, incluindo São Paulo Miki, tinham 17 leigos e entre eles tinha 2 adolescentes, um de 11 anos e um de 13 anos, e quando eu fui estudar sobre isso, eu fiquei muito admirada, porque eu com 11, 13 anos não queria nem saber nada de Deus, e esses meninos estavam lá para serem entregues por amor a Cristo, para morrerem em nome de Jesus, né? E entre eles tinha também 6 franciscanos espanhóis. Quando eles estavam sendo levados para sofrerem o martírio por crucificação, eles foram muito humilhados com várias torturas. Os perseguidores, que eram aqueles que estavam levando eles, cortaram a orelha esquerda de cada um deles e ensanguentados num inverno muito grande que estava na época, eles foram levados e durante o caminho, durante os povoados, eles faziam isso, essas humilhações, para que eles aterrorizassem os cristãos, as outras pessoas, para que elas não tomassem o mesmo caminho, para que elas não enfrentassem tudo aquilo. E quando eles já estavam lá no lugar que eles iam ser martirizados, conta-se que várias testemunhas disseram que era de se admirar demais a forma como que eles estavam muito alegres, não havia desespero neles, não havia medo algum. E antes de morrer até, São Paulo Miki disse que ninguém podia duvidar da sinceridade, da fé do coração dele, de morrer defendendo o nome de Jesus. Então havia neles uma alegria, uma paz muito grande, que até o cardeal Ratzinger comparou o martírio dele, de São Paulo Miki e dos seus companheiros mártires, com os primeiros martírios lá da igreja primitiva, que aconteciam de forma muito tranquila. Eles ficavam sem desespero algum, sem medo algum do que eles iriam sofrer dali para frente. E isso nos remete ao que São Paulo viveu quando ele escreveu a carta aos Filipenses, que é chamada Carta da Alegria. São Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta. Então isso é uma particularidade de todos os santos que viveram o martírio. A alegria deles antes de serem crucificados era tão grande que eles louvavam a Deus. Eles cantavam um hino de louvor a Jesus, a Virgem Maria, ao Espírito Santo, em louvor a Deus de tudo aquilo que estava acontecendo. E assim eles foram canonizados pelo Papa Pio IX em 1862. Depois desse episódio do martírio de São Paulo Miki e seus companheiros, os católicos eles não se dispersaram, eles ficaram numa região perto de Nagasaki e assim eles começaram a viver a fé deles, mesmo que não tinham padres, porque não podia mais se viver o cristianismo no Japão, eles permaneceram na fé. E eles tinham muita esperança em uma profecia que dizia que teriam 3 sinais que mostrariam como que o cristianismo ia voltar no Japão, que seria ao ver padres não casados, uma imagem da Virgem Maria e a igreja obedeceria ao bispo de Roma, que no caso é o Papa. E foi isso que aconteceu 2 séculos e meio depois. O cristianismo voltou
para o Japão e assim todos esses católicos puderam novamente viver a sua fé. Essa foi a vida de São Paulo Miki e os seus companheiros mártires. E o que ela tem a nos ensinar no dia de hoje? Mesmo que eles tenham sofrido, sim, várias perseguições muito violentas, hoje a perseguição contra os cristãos também tem aumentado muito em todos os países. A Open Doors, que é uma organização internacional que atua em 60 países, eles analisam estatísticas de perseguição religiosa e eles publicam anualmente um relatório sobre esse tema, mas eles não têm dúvidas de que a maior perseguição hoje que existe no mundo é contra os cristãos. Em 2019, cerca de 245 milhões de pessoas, de cristãos, foram perseguidos violentamente, com assassinato, com casamentos com pessoas não cristãs, com ataques a igrejas, a casas, a estabelecimentos. E se nós formos parar para pensar, isso tem acontecido muito em vários países. Então é muito importante que a gente conte com a intercessão dos santos, inclusive dos mártires, que viveram na pele mesmo essa perseguição contra os cristãos, pois os tempos são muito maus, então nós precisamos rezar muito, contar com a intercessão deles e sempre vigiar. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, gostado da história de São Paulo Miki e os seus companheiros. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, comente aqui qual santo você gostaria de saber, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber mais notificações. São Paulo Miki e os seus companheiros, rogai por nós. E lembre-se, vamos juntos ser um sopro de vida no mundo. Salve Maria Imaculada!